mistérios mais insanos que nunca foi respondido pelo Kishimoto é o porquê o Obito ele nunca ficou cego por usar o Mangekyo Sharingan. E olha que usou desde os 13 anos até os seus 30 anos e nunca ficou cego. Em comparação, o Sasuke ficou cego em 3 dias de tanto usar o Mangekyo Sharingan. Então por que o Obito nunca ficou cego? É isso que a gente vai responder aqui para vocês hoje. Mas antes, se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse para vocês. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu disse lá no comecinho, o Obito despertou o seu Mangekyo Sharingan aos 13, 14 anos de idade, quando ele viu a Rin sendo morta. Só que tipo, a Rin e nem o Kakashi sabiam que o Obito ainda estava vivo. Então ainda estava no campo de batalha, o Obito estava com Madara se recuperando, já que tinha caído uma pedra gigantesca e desmagado metade do seu corpo, ele estava se recuperando ainda. Então o Zetsu branco soltou a bomba e o Kakashi e a Rin estavam cercados pelos ninjas da névoa e foi lá desesperadamente tentar salvar os dois, só que ele viu o Kakashi matando a Rin no processo, e por conta disso, naquele momento, ele acabou despertando o seu Mangekyo Sharingan e também a sua habilidade da Kamui, que basicamente ganha uma dimensão própria, consegue absorver as coisas para Kamui se tocar nela, e também a sua habilidade intangibilidade por 5 minutos. E essa é a habilidade do Mangekyo Sharingan. Só que tem um detalhe, como o próprio Itachi disse, você pode usar o Mangekyo Sharingan à vontade, tá tranquilo, mas lembre que toda vez que você utilizar o Mangekyo Sharingan e suas habilidades especiais, a luz dos seus olhos vai apagando. Aconteceu isso com Shisui, aconteceu isso com Madara, Izuna, aconteceu isso com o próprio Kakashi, entre aspas, Sasuke e Itachi, todos que utilizaram o Mangekyo Sharingan e suas habilidades especiais, como Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo, Kamui, eles ficaram cegos no processo. Porque basicamente o Mangekyo Sharingan é um doujutsu extremamente poderoso, mas vem com alta penalidade, que é a cegueira. Você só pode se livrar da cegueira quando você desperta o Mangekyo Sharingan Eterno. E como o Itachi disse pra gente, o Mangekyo Sharingan Eterno só é possível despertar se você acaba pegando um par de olhos de um parente seu próximo, até mesmo do próprio clã Uchiha. E o Sasuke fez isso e acabou despertando o seu Mangekyo Sharingan Eterno, e também pode usar esse doujutsu sem nenhuma penalidade. Pode usar Susanoo, Amaterasu, Genjutsu, que ele não vai ficar cego. Mas espera aí, como eu disse, o Obito usa o seu Mangekyo Sharingan desde os 14 até os seus 30 e poucos anos de idade. O seu Mangekyo Sharingan, ele nunca despertou o seu Mangekyo Sharingan Eterno, nem mesmo o Susanoo. Então, como diabos o Obito, sendo um Uchiha, sem Mangekyo Sharingan Eterno, usou mais de 16 anos, enfrentou Minato, fez a quarta guerra ninja, enfrentou a Konan, enfrentou Naruto, Killer Bee, a aliança ninja inteira, se tornou o Jinchuriki das 10 caudas, mas em nenhum momento ele sentiu os efeitos colaterais do seu doujutsu, do seu Mangekyo Sharingan, e todos os Uchihas que eu citei agora há pouco, todos eles ou ficaram cegos ou ficaram quase cegos se tanto utilizar esse doujutsu. Então como diabos isso aconteceu com o Obito? Como ele não ficou cego? E a resposta é só uma, e essa resposta vale para muitas perguntas que infelizmente o Kishimoto deixou em aberto, mas tem essas respostas, que são as famosas células do Hashirama. Sim, as células do Hashirama são tão poderosas e tão insanas que evitou por muito tempo, ou maior parte da vida do Obito, os efeitos colaterais do seu doujutsu, do seu Mangekyo Sharingan. Pois, para quem não sabe, as células do Hashirama são fortes, não só no quesito de o estilo Mokuton, não é só isso, realmente o Mokuton é muito útil, o Obito também sabe utilizar isso, mas a força vital das células do Hashirama é muito insana. Para que também a célula do Hashirama é do Hashirama, obviamente, mas ele é a reencarnação do Ashura. Isso já ajuda também, já a força vital dessas células insanas. Então, misturando com o clã Uchiha, então fica maior ainda. Mas não é só isso também. O Madara,
quando estava enfrentando o Tsunade e os 5 Kages, ele mostrou o rosto do Hashirama e também falou que ele tinha uma habilidade única, que nunca tinha visto isso antes na sua vida, que basicamente toda vez que ele enfrentava o Hashirama, ele se curava sem fazer nenhum sinal de mão. Ele não era igual a Tsunade, que tinha um Bakugou, ou até mesmo tinha que fazer algum ninjutsu mágico para curar os seus ferimentos. Não, o seu próprio corpo, por algum motivo, ou um Bakugou modificado, ou algum outro jutsu que a gente não sabe, infelizmente, o Hashirama conseguia se regenerar sozinho. Como ele fazia isso? Só o Kishimoto sabe a resposta. E como ele consegue se regenerar sozinho? Basicamente, quando o Obito lá atrás ele foi soterrado, Madara implantou células do Hashirama no Obito, o famoso Jutsu branco. E como ele acabou misturando as células do corpo do Obito com as células do Hashirama, automaticamente o próprio Obito também ganhou a capacidade de se curar sozinho. Então não era que ele não sentiu os efeitos do Mangekyo Sharingan. Provavelmente ele sim sentiu os efeitos, só não mostrava isso. Mas como ele tinha as células do Hashirama, o dano que era causado toda vez que utilizava a Kamui, ele automaticamente se regenerava. Então ele poderia usar à vontade esse dojutsu sem nenhuma preocupação, já que tinha as células do Hashirama curando ele o tempo todo. E sim, as células do Hashirama é resposta para muita coisa em Naruto. Infelizmente, Naruto é uma obra insana, com um roteiro insano. Só que também esse roteiro insano tem vários furos que infelizmente o Kishimoto, eu duvido que ele vai responder. Eu duvido mesmo. Infelizmente, isso é muito ruim para a obra. Várias pessoas criticam esses furos de roteiro. Não que essa célula do Hashirama curando o Obito seja um furo de roteiro, mas não. É algo que tipo dá brechas para críticas e críticas válidas, tá ligado? E para ver como as células do Hashirama funcionam de fato, que isso realmente reforça que ele se curava sozinho. E quando ele recebe um ataque do Naruto, de um Rasengan, o seu braço é ferido. Só que tipo, instantes depois, as células do Hashirama acaba curando o braço dele, do ataque que levou o Naruto. Tipo, nem passou 5 minutos e o cara já estava totalmente recuperado. Pra ver quão roubado é as células do Hashirama. As células do cara é mais poderoso que muitos doujutsus que tem na obra. E, infelizmente, gostando ou não, essa é a realidade. Então foi assim que o Obito, desde os 14 anos de idade até os 30 e poucos anos, lá no final da Quarta Guerra Ninja, nunca ficou cego por utilizar o Mangekyo Sharingan. E o Kakashi? O Kakashi é uma boa pergunta, porque o cara também usou o Mangekyo Sharingan várias e várias vezes, se brincar mais que o Sasuke, e nunca ficou cego. Aí, infelizmente, tem que perguntar pro Kishimoto. E curtiu? Deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!